que a gente vai ver no próximo slide, onde vai ser alojado cada dentinho, e a nossa mandíbula, que é o nosso aqui inferior, é o nosso único osso móvel da face, tá? Ela vai suportar os dentes inferiores e vai possuir os processos condilar, né? O processo coronoide ou cabeça da mandíbula também, como é chamado, e vai ter essa articulação e a função da musculatura mastigatória. E aqui eu coloquei para vocês, né, para a gente lembrar, né, de rever a anatomia da face, né, os ossos da face, né, osso frontal, esfenoide, etimoide, nasal, lacrimal, zigomático, maxila em verde, azul na mandíbula, osso temporal, osso occipital e parietal, que é bem importante. E aqui os processos alveolares, olha só nosso alvéolo, onde nós alojamos o dente. Então, cada processo desse é um processo de ósseo, né, da maxila ou da mandíbula, aí tanto faz, né, superior ou inferior, que vai abrigar aí os nossos alvéolos dentários, nossos dentes. E ele vai ser o quê? É a estrutura fundamental aqui para a sustentação desse dente. Então, aqui no assoalho bucal também a gente tem a região inferior da cavidade oral, sobre a língua, contém glândulas salivares, sublinguais, desculpa, e o ducto submandibular, que é bem importante. Na cavidade oral, a gente tem o propriamente dita e o vestíbulo. Qual que é a diferença? O vestíbulo da boca, ele vai ser o espaço entre os dentes, bochecha e lábio, tá? Aqui dentro e ele vai se comunicar com o meio externo quando a boca está aberta. Já a cavidade oral propriamente dita é dentro. Então, é o espaço interno do lábio fechado para dentro. Língua, palato, assoalho bucal, mucosa, orofaringe. Então, tudo isso vai fazer parte. Só tem essa única diferença. Falando agora um pouco sobre dentes e anatomia do periodonto. Dentes, a gente tem a primeira dentição, né? A dentição decídua e a dentição permanente. Qual que é a diferença da dentição decídua para a dentição permanente? Na dentição decídua, a gente tem ali 20 dentes. Na dentição permanente, a gente tem 32 dentes. Um adulto tem 32 dentes. Qual que é a diferença na dentição decídua? Na dentição decídua, a gente não tem premolares, tá bom? Percebam, a gente só tem incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar, segundo molar. Primeiro molar, segundo molar. Assim como é superior, é igual para o inferior, tá bom? Os dentes inferior e superior é igual. Na dentição decídua. Então, aqui a gente vai ter 20 dentes. E na dentição permanente, a gente vai ter 32 dentes. Por quê? Porque vai acrescentar primeiro premolar, segundo premolar. Então, aqui na dentição permanente, a gente vai ter incisivo central, incisivo lateral, caninos, primeiro pré, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E qual que é a função aí, né, dos dentes, né? A gente tem o incisivo, que ele vai ajudar a cortar o alimento, o canino, com essa ponta aqui que a gente chama de cúspide, ele perfura o alimento, quando a gente vai comer aquela carne, a gente corta aqui, perfura com o canino e leva para trás para o molar e para molar para fazer o quê? Trituração e mastigação. Anatomia dental. A gente é composto por essa coroa, né, de esmalte. Primeiro a gente vai ter o esmalte, em seguida abaixo dentina, depois polpa. Na polpa a gente tem o quê? Os vasos sanguíneos e o nosso canal, tá bom? E o nosso dente, ele é acoplado aí por osso alveolar, né? Osso alveolar de sustentação e a nossa gengiva. Anatomia do periodonto. Essa é uma imagem que cai muito em prova, é muito recorrente, porque ela fala sobre o espaço biológico. E ela é muito importante porque ela tem esses valores aqui de cada do epitélio juncional, da inserção conjuntiva, que eles cobram em prova. Então, o espaço biológico ele é de 2,04 milímetros. E o que está composto nesse 2,04 milímetros? Tem o suco gengival de 0,69 milímetros, que até aqui. O epitélio juncional, tá bom? 0,97 milímetros, que é esse aqui. A inserção conjuntiva, 1,07 milímetros. E tudo isso vai compor a anatomia do periodonto. E a gente tem que lembrar que tem o ligamento periodontal, o osso, tecido conjuntivo adjacente,
as fibras colágenas, as escristas epiteliais, papilas de tecido conjuntivo, epitélio oral. E a fisiologia do dente e suporte. A gente vai ter três funções, tá bom? Função mecânica: os dentes vão cortar, triturar, amassar, mastigar, no que vai iniciar na nossa boca o processo de digestão. Na nossa função sensorial, a polpa dentária, ela detecta dor, pressão, temperatura, que vai proteger o dente. Então, essa função sensorial, ela protege o nosso dente. Por exemplo, estou comendo um sorvete, sentiu aquele geladão, aquela sensibilidade. É uma função sensorial. Tá muito quente, senti aqui no dente, função sensorial. E a função de suporte é onde o periodonto vai acoplar aqui o nosso dente e vai absorver os impactos mastigatórios. Falando um pouco agora sobre as glândulas salivares. A gente tem as glândulas salivares maiores, a gente vai ter a parótida, a submandibular e a sublingual. A parótida aqui, como mostra nessa imagem, é a nossa maior glândula salivar. Ela vai ser localizada próximo aqui da orelha, tá bom? E vai secretar saliva serosa. É muito importante a gente saber o que cada glândula salivar secreta, porque a mucosa é diferente. A gente pode ter aí uma saliva serosa, mista, ou mucosa. Então, a mista vai ser a serosa com a mucosa, ou pode ser só serosa ou mucosa, ou as duas juntas, que é a mista. Então, aqui na glândula parótida, a gente vai ter produção apenas de saliva serosa, tá bom? Que vai ser rica em amilase. Na glândula submandibular, que é bem aqui embaixo aqui, ó, da mandíbula, ó, bem aqui, ela vai secretar saliva mista. A gente vai ter produção de saliva serosa e mucosa. E na glândula sublingual, aqui que é o um, que vai estar bem aqui embaixo da língua, ela vai secretar saliva mucosa, tá bom? E as glândulas salivares menores e a sua localização. As glândulas salivares menores vão ser a bucal, palatoglossal, palatal e lingual, tá? Elas vão secretar a saliva aí continuamente, principalmente mucosa, vai lubrificar a cavidade oral. E essas pequenas glândulas, elas estão aonde? Lábio, bochecha, palato e língua. Só que elas são bem pequenininhas aqui, como mostra aqui nessa figura aqui, tá? Então, todas essas glândulas salivares, elas são responsáveis pelo quê? Produção de saliva, líquido que lubrifica os alimentos. A saliva, ela vai ser importante para o controle da cárie, efeito tampão, né? Remineralização dos dentes, secreção da enzima amilase salivar, que é responsável por iniciar a digestão de carboidratos. E do que a nossa saliva é composta? 99% é de água, íons, tá bom? Vários íons aí presentes, enzimas, amilase, lisozima, mucina, anticorpos, tem várias imunoglobulinas presentes ali, proteínas e fatores de crescimento. Então, as principais funções da saliva vão ser: a gente tem ali para umedecer o alimento, lubrificar a boca, digestão pela pitialina, onde vai começar a nossa digestão do alimento, né? O bolo alimentar, e ali mastiga, 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 solta saliva para formar esse bolo alimentar. E atividade antimicrobiana. Então, ali a gente tem tudo: neutralização dos ácidos bucais, excreção de toxinas, balanço hídrico sistêmico, digestão do amido. Então, por isso que a saliva ela é muito importante sabermos da composição da saliva e as suas funções. Falando um pouco aí sobre língua e mucosa oral, a gente vai falar sobre a anatomia da língua. O que que engloba a anatomia da língua? Ela vai ser um órgão muscular, né, dividido em ápice, corpo e base, tá? A superfície dorsal, a gente vai ter aqui as papilas ventral com vasos evidentes. Vai participar da mastigação, gustação, deglutição e fala. As papilas filiformes, elas são mais numerosas, tá bom? E sem função gustativa, não tem função gustativa. As papilas fungiformes, tá? Que fica bem aqui, elas podem ser mais evidentes ou não. Elas têm esses botões gustativos e as circunvaladas, que é aqui, ó, elas são botões maiores, elas já têm também os botões gustativos também. E as papilas folhadas, que são aqui na lateral da língua que a gente tem, ela vai ter também essa função gustativa, tá?
Agora, muito importante a gente identificar a mucosa bucal. Quais são os tipos, né? A gente tem a mucosa mastigatória, onde vai estar presente no palato duro, gengiva e vai ser resistente e queratinizada. A mucosa de revestimento, a gente vai ter as bochechas, lábios, assoalho da boca e ela é mais flexível. A mucosa especializada, né? A gente tem na língua com as papilas gustativas. A gente não pode esquecer disso. Aqui eu coloquei para a gente saber que às vezes também cai bastante em prova sobre